Quem eu sou, qual é a minha idade, onde eu moro, por que eu fui morar nos Estados Unidos, por que eu voltei pro Brasil. Eu vou responder essas perguntas que vocês deixaram aqui e vou me apresentar melhor pra vocês nesse vídeo. Oi pessoal, eu sou a Ana Lu, sejam muito bem-vindos ao meu canal, na verdade ao nosso canal. Eu acho que tava faltando os motivos de explicar por que eu abri esse canal aqui no YouTube, por que eu também tô presente no Instagram. Eu acho que eu tava falando muito sobre conteúdos teóricos e de fato vocês não me conhecem, né? Então eu vou explicar o porquê que a gente foi pros Estados Unidos e por que a gente voltou. Hoje a gente tá no Brasil e eu vou explicar pra vocês o motivo. Pra vocês entenderem, eu não sabia nada sobre ir pros Estados Unidos. Eu tinha um sonho de ir, eu já tinha ido a turismo duas vezes, uma vez em 2015, outra vez em 2017, mas eu não sabia como era de fato o processo pra você morar. Como é que funcionava, quais eram os vistos, quanto que eu ia gastar, quais eram as documentações, enfim, eu não sabia nada. Então eu comecei do zero a pesquisar. Então minha pesquisa sempre foi aqui no YouTube, no Google, e através de canais aqui do YouTube eu pude aprender um pouco sobre como é que funcionava todo esse trâmite. Não é um trâmite muito simples, mas se você fizer todo o passo a passo, é bem possível você realizar. A gente fez todo o nosso processo de visto de estudante F1. A gente não teve assessoria de nenhuma empresa. Embora caso você tenha insegurança para fazer o processo, eu indico muito a Conexão Américas. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o contato para vocês entrarem em contato com eles. Eles são super de confiança. Mesmo que eu não tenha feito o processo com eles, vocês podem confiar muito. Eu conheci eles depois, quando eu já estava nos Estados Unidos, e eles são muito confiáveis, muito mesmo. Então, vamos lá. O meu nome completo é Ana Luísa Oliveira Borges, mas todo mundo me chama de Ana Lu, esse é meu apelido. Eu tenho 26 anos, eu moro em Brasília, sempre morei aqui, nasci em Brasília, fui criada aqui em Brasília, e minha família é mineira, de Minas Gerais, de uma cidade bem pequenininha que chama Alagamar. E eu sempre tive esse sonho de morar fora, mas eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer tão rápido. Sabe quando você tem aquele sonho, você assiste filme, você vê séries, você vê tudo aquilo incrível, mas você não consegue imaginar que as coisas podem acontecer até antes mesmo do que você imagina. Desde pequena eu sempre gostei muito dessa questão de Estados Unidos, de inglês. Desde pequena eu faço inglês, então isso sempre teve presente na minha vida. E aí eu fui crescendo, a gente vai tomando outros rumos, eu comecei a trabalhar em banco e esse sonho foi ficando mais distante, já que como que eu ia morar nos Estados Unidos tendo um trabalho fixo aqui no Brasil, né? Então pra mim era bem difícil. E aí a gente já tá há 11 anos juntos, eu e Marquinhos, e ele também, eu acho que ele tinha um sonho maior do que eu. Acho que ele tinha mais vontade de morar fora do que eu. Então, ele sempre foi batendo na tecla de, vamos se organizar pra ir. Mas como eu já tinha o meu trabalho aqui no Brasil, eu ficava, tá, mas como é que eu vou? Vou deixar meu trabalho aqui? Não tem como. E as coisas foram acontecendo porque, assim, quando você tem um desejo, não acontece do dia pra noite, né? Quando você fala assim, amanhã eu vou pros Estados Unidos, pronto, amanhã eu já tô com a passagem comprada, visto pronto e já tô indo. Não é. É um processo e ele, às vezes, pode demorar meses, anos, até você, de fato, tomar a decisão. Então, ponto inicial da gente tomar a decisão de querer realmente tentar morar nos Estados Unidos foi quando a gente fez uma viagem. Eu vou deixar algumas fotos, uns vídeos aqui dessa viagem. A gente foi pra Orlando, a gente sempre foi pra Orlando, que é a cidade que a gente amava, tanto pelos parques, quanto até pelos outlets, pela atmosfera, por tudo que a cidade oferece. É uma cidade assim, uma cidade meio pequena, então a gente gostava desse ambiente cheio de árvores e tudo. Então a gente foi a turismo pra lá em 2015 e em 2017. Pra gente tomar a decisão mesmo, a situação que aconteceu foi a gente ter ido em 2000 aliás, desculpa, a gente foi 3 vezes. 2015, 2017 e 2019. Ter tomado a decisão foi em 2019, quando a gente também foi pra Orlando. A gente sempre foi pra Orlando. E lá a gente percebeu que, caramba, essa cidade tem uma coisa diferente. A gente queria poder viver essa experiência lá. Falou, o que a gente pode fazer pra poder morar? E aí foi exato nesse tempo. A gente chegou em outubro de 2019 aqui no Brasil e a gente começou a movimentar essa questão de documentação, de como é que funcionava. Foi quando a gente começou a pesquisar mesmo aqui no YouTube, no Instagram, e começou a entender como funcionava todo esse processo. E aí, quando você percebe tudo que você precisa fazer, você começa a se movimentar. Então, a gente começou a vender carro, vender nossas coisas para poder ter essa estrutura para poder ir. Então, a princípio, quando a gente decidiu ir, era para ficar, a gente não tinha, assim, um prazo muito certo. Eu vou ficar para ficar muito tempo. Até porque quando você tira o visto, você dá o seu prazo
específico, né? A gente tirou o visto para 6 meses, então a gente falou, vamos ficar 6 meses, se a gente se adaptar e gostar, a gente vê uma forma de ficar mais tempo. Então, no total, a gente ficou 9 meses. E por que a gente voltou? Quando você vai como imigrante, a gente tem muitas coisas que influenciam, não é simplesmente você viver num paraíso, estou em território americano, então tô vivendo um sonho. Não é assim. Primeiro, porque você tá longe da sua família, isso pesa, gente. Por mais que você pense, por mim não tem problema. Tem. Quando você passa por uma situação de alguém da sua família tá doente, é Natal, é um aniversário de alguém que você não tá presente, isso pesa. Não tem como falar só do lado positivo. A vida de imigrante também é muita correria. Se você realmente não tem um capital muito grande pra viver uma vida mais tranquila, é correria. Isso foi pesando pra gente pensar no sentido de a gente pode se estruturar melhor no Brasil pra voltar melhor nos Estados Unidos pra viver uma vida mais tranquila? Podemos. Então vamos voltar, vamos se estruturar. E nesse meio tempo, na verdade até antes mesmo da gente ir para os Estados Unidos, a gente começou um processo com a Amazon, que eu já até expliquei isso aqui. Tem um vídeo, não sei qual lado que vai estar. Eu vou deixar um card pra vocês entenderem, que eu falei um pouco sobre o nosso trabalho na Amazon, que é um trabalho totalmente online, e isso possibilitou a gente ter essa flexibilidade de poder morar um tempo no Brasil, poder voltar para os Estados Unidos se a gente quiser. Então foi uma decisão em conjunto, a gente decidiu junto e a gente voltou por esses motivos, tá? Por poder se estruturar melhor financeiramente aqui no Brasil e poder ir mais tranquilo para os Estados Unidos. Se você tá programando, né, fazendo esse planejamento de viagem, gente, saiba que assim, é maravilhoso, é um país realmente incrível, cheio de oportunidades, mas você também vai passar por muitos desafios se você não se planeja, principalmente financeiramente e emocionalmente. Mas isso é um assunto para outro vídeo, que se vocês quiserem eu posso falar um pouco sobre questões mais profundas de você ser um imigrante. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês. Então, gente, basicamente é isso. Foi um vídeo até relativamente curto, mas para explicar um pouco mais sobre o motivo da gente estar aqui. E assim, eu apoio muito toda vez que alguém me falar, eu tenho muito sonho de morar nos Estados Unidos. Eu apoio muito, sempre ponderando essa questão, como eu disse, da vida de imigrante não ser tão simples como a gente imagina, mas realmente é um aprendizado que vocês vão levar para a vida inteira, principalmente para você que tá indo com família, com filhos. Eu percebi lá, gente, o quanto as crianças são bem cuidadas. Você tem realmente uma estrutura de ensino, uma estrutura de segurança que infelizmente é difícil você ter no Brasil. Lá você não tendo tanta renda, você consegue viver uma vida mais tranquila, né? Então isso fez com que a gente visse aquele país assim com outros olhos. O poder de compra realmente é sensacional, não tem como negar. A facilidade para você adquirir as coisas, para você devolver as coisas, sabe? As coisas realmente acontecem. Então é isso. Foi esse o motivo que levou a gente a tomar essa decisão de ir. E aqui nesse canal eu tive a intenção de mostrar essa nossa experiência, porque eu sei, gente, que falta muito, o que eu percebi quando a gente estava programando para ir para os Estados Unidos. Falta muito conteúdo que de fato ajude. Porque o que eu percebi? Existe uma lacuna muito grande entre as informações que você recebe quando tá planejando e o que de fato você vive lá, entendeu? Então eu falei, cara, eu preciso aproximar isso, eu preciso tirar essa lacuna. Então eu quero dar informações para vocês que eu obtive, que me ajudaram muito aí, e que eu não obtive, que se eu tivesse tido seria bom também. Então é isso. Eu acho que vocês tiveram um conhecimento mais ou menos de por que eu abri esse canal aqui, e que eu quero compartilhar muitas coisas ainda com vocês. Vou pedir pra vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e deixarem o seu comentário aqui do que você achou desse vídeo. E eu quero conhecer vocês também, se vocês puderem falar um pouquinho de vocês, o nome, a idade, onde vocês moram e por que vocês chegaram no meu canal. Esse é o desafio pra vocês agora. Vocês deixarem o porquê que vocês chegaram aqui no meu canal, tá bom? Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!